Seja bem-vindo ao canal Estimulando a Matemática. Hoje, a gente vai mergulhar direto num assunto fascinante e que afeta literalmente cada segundo do nosso tempo online. Diariamente, a gente abre os aplicativos e é logo inundado por um mar de vídeos, textos e imagens que parecem adivinhar, com uma precisão até meio assustadora, exatamente o que a gente quer consumir naquele momento. Pode até parecer pura mágica, né? Mas, na verdade, por trás da tela do celular existe um curador invisível, estritamente matemático, moldando silenciosamente cada detalhe da nossa experiência digital. Então, o nosso foco absoluto hoje é desvendar as engrenagens ocultas desses sistemas e entender a fundo o algoritmo que decide o que você vê. E aí a pergunta que não quer calar. Quem realmente controla o que a gente vê online? É muito comum e até reconfortante ter aquela sensação de que estamos plenamente no comando das nossas ações, escolhendo livremente onde clicar, o que ler, o que assistir na hora de relaxar. Mas será mesmo? Até que ponto essas escolhas são verdadeiramente autônomas? Pensa bem, quando um feed pessoal rola infinitamente na tela, trazendo sempre algo irresistível logo em seguida. Isso não é obra do acaso? Não mesmo. Existe uma força matemática gigantesca operando nos bastidores, calculando probabilidades a cada milissegundo. A grande reflexão que paira sobre a nossa rotina atual é entender se as pessoas estão de fato no controle do conteúdo que consomem ou se equações incrivelmente complexas estão silenciosamente puxando os cordões das nossas decisões, definindo nossos interesses antes mesmo da gente perceber. E para desembolar toda essa história, o nosso papo vai seguir um roteiro super claro. 1. A matemática da recomendação. 2. Como o YouTube escolhe. 3. A era do compartilhável. 4. A sociedade do algoritmo. 5. Vieses e modulação social. E por fim, o ponto 6, o pensamento crítico. Então, vamos direto para o ponto 1, a matemática da recomendação, que é a grande base de todas essas plataformas. Vamos olhar de perto essa estrutura engenhosa por trás da chamada filtragem colaborativa. É genial porque o sistema não precisa de fato entender do que trata um vídeo ou um filme. Ele literalmente não assiste ao conteúdo. Em vez disso, ele agrupa as pessoas através de enormes matrizes numéricas, baseando-se estritamente em comportamentos que já aconteceram. Imagina só uma tabela gigantesca com milhões e milhões de linhas e colunas. Se duas pessoas avaliaram os mesmos filmes com notas parecidas lá no passado, a matemática assume com um altíssimo grau de confiança que elas terão gostos parecidos no futuro também. Isso ilustra de um jeito brilhante como os algoritmos usam a similaridade entre os usuários para prever os valores que estão faltando nessa imensa matriz de preferências. É assim que eles conseguem recomendar algo totalmente novo com uma precisão que chega a impressionar. E avançando um pouquinho mais nesses conceitos fundamentais, é super importante entender como isso tudo se constrói lá na base da própria internet, com um algoritmo clássico de busca, o famoso PageRank. A sacada genial de dar uma pontuação de importância para as páginas da web é, na verdade, traduzida usando matrizes complexas, determinantes e sistemas de equações lineares. Pense em cada link que existe na internet como se fosse um voto de confiança. E tudo isso sendo processado em tempo real. Uma página que recebe muitos links de outras páginas importantes acaba ganhando muito mais peso na balança. Ou seja, em sua essência, a internet inteira é modelada matematicamente para decidir qual informação merece estar no topo da lista. É, de forma bem literal, a álgebra linear organizando todo o conhecimento humano em uma enorme hierarquia de relevância. Beleza, então vamos avançar para o ponto 2. Como o YouTube escolhe? Vamos ver como esses sistemas operam em massa. Dá uma olhada nessa arquitetura neural do sistema de recomendação do YouTube, operado pelo Google Brain. Ele processa milhões de vídeos em frações de segundo só para encontrar o conteúdo perfeito para cada espectador. E olha que não se trata de uma única formulazinha simples, tá? A gente está falando de um sistema absurdamente robusto, com duas redes neurais distintas operando num ritmo frenético e em total sincronia. Essas redes são alimentadas sem parar por um verdadeiro oceano de dados comportamentais. Elas analisam o que foi assistido, quanto tempo a sessão durou, o que foi completamente ignorado por quem estava assistindo. É uma estrutura colossal mesmo, desenvolvida para aprender de forma contínua com cada pequena interação. É assim que eles transformam uma montanha de dados brutos nas sugestões altamente personalizadas que aparecem na nossa tela. O grande pulo do gato aqui é entender como esse colosso matemático se divide em dois passos magistrais. O primeiro passo é a geração de candidatos. Sabe aquela filtragem colaborativa que a gente acabou de falar? Ela entra em ação para reduzir um catálogo impossível de bilhões de vídeos para apenas algumas centenas, baseando-se puramente no histórico recente de visualizações. Aí entra o segundo passo, que talvez seja o mais fascinante de todos, o ranqueamento. É exatamente aqui que brilha um modelo matemático chamado regressão logística.
Porque veja bem, o objetivo do sistema não é adivinhar se a gente vai dar um simples clique no vídeo. Cliques são rasos. A matemática aqui é finamente ajustada e otimizada para prever exatamente qual será o tempo de exibição esperado. O algoritmo quer reter a atenção a todo custo, calculando a probabilidade real de um conteúdo manter nossos olhos fixos na tela pelo maior tempo possível. O que nos leva diretamente ao ponto 3, a era do compartilhável, onde a gente decreta o fim da era das curtidas. A dinâmica de como o conteúdo é entregue para a gente está mudando de forma radical. E a matemática, claro, acompanhou perfeitamente essa evolução. A famosa curtida, o velho like, acabou se tornando uma métrica de vaidade consideravelmente vazia para o cálculo matemático contemporâneo. Pensa bem, é muito fácil e rápido dar 2 toques na tela sem prestar a mínima atenção no que está passando, né? Por causa disso, a nova função de objetivo do algoritmo que já está desenhada para as plataformas atuais mirando os próximos anos foca inteiramente em envios, compartilhamentos e mensagens diretas. O sistema agora quer medir a verdadeira ressonância daquele conteúdo. Se um vídeo motiva a gente a copiar o link e enviar uma conversa privada para um amigo, a inteligência artificial entende imediatamente que houve uma faísca de conexão humana real. E para a máquina, meu amigo, essa interação íntima tem um peso matemático absolutamente insuperável na hora de decidir o que vai ou não viralizar. E com a recente avalanche de imagens sintéticas perfeitinhas geradas por inteligência artificial, o sistema precisou se adaptar e passou a exigir o que o pessoal chama de humanidade radical. Sabe aquele conteúdo perfeitamente polido, impecável e sem defeitos? Ele tem tido o alcance severamente cortado. Agora o sistema prioriza a textura do real. Só aquelas pequenas falhas, a câmera mais tremida na mão, os rostos originais gravados em cenários do cotidiano. E não para por aí, viu? A plataforma hoje funciona como um buscador visual absurdamente complexo, exigindo um nível de SEO semântico muito profundo. O algoritmo já transcreve a fala do vídeo em tempo real, consegue ler os textos minúsculos nas capas, identifica os objetos que estão no cenário atrás da pessoa e processa legendas inteiras num piscar de olhos. Com tudo isso, ele constrói um mapa semântico incrivelmente detalhado para entender todo o contexto daquele material antes mesmo de cogitar fazer qualquer recomendação. E com toda essa estrutura funcionando ao mesmo tempo, a gente chega no nosso ponto 4, a sociedade do algoritmo, onde a modulação acontece em massa. A algocracia condiciona nossa existência, e o seu uso crescente nos restringe, manipula, controla e provoca. Essa reflexão é super poderosa e ilustra brilhantemente o peso que a algocracia tem na vida da gente. A certeza fria da matemática e a suposta objetividade das ferramentas tecnológicas estão passo a passo criando um modelo de sociedade altamente condicionado. Quando o poder de controle e distribuição da informação é repassado em massa para as máquinas, as escolhas do nosso dia a dia se tornam formatadas por sistemas que operam muito, mas muito além da nossa vontade consciente. Eles acabam moldando o tecido social de uma maneira invisível, constante e completamente implacável. E na prática, isso se materializa de um jeito perfeito através da chamada modulação social. Os algoritmos de recomendação começam com aquela tarefa que parece inofensiva de prever gostos, mas rapidamente eles acabam criando bolhas de realidade. São os chamados mundos lisos, ambientes totalmente formatados e desprovidos de qualquer atrito ou ideias que divirjam do que a gente já pensa. É um ciclo de retroalimentação sem fim. E o mais impactante, muito mais do que apenas prever de forma passiva o que as pessoas querem, a modulação social induz ativamente os comportamentos. Ela direciona o que a gente consome diariamente, vai lapidando as tendências culturais e consegue até alterar nossas percepções sobre o mundo. Tudo isso, claro, para atender a interesses econômicos super específicos que sustentam e fazem expandir esse colossal ecossistema tecnológico. Isso nos traz, claro, ao ponto 5, vieses e modulação social. Precisamos falar sobre a falsa neutralidade da tecnologia. O conceito de armas de destruição em massa, quando a gente traduz para o denso e complexo universo dos algoritmos, descreve uma dinâmica fascinante, porém incrivelmente séria. A questão é como as plataformas utilizam dados históricos que inevitavelmente estão repletos de falhas, preconceitos e padrões humanos. O modelo matemático é, na sua mais pura essência, uma máquina de aprendizado contínuo, certo? Só que ele aprende justamente com o nosso próprio passado. E ao fazer isso, existe um risco gigantesco e já bem documentado de retroalimentar e automatizar desigualdades estruturais da nossa sociedade. O algoritmo pode acabar amplificando tendências indesejadas, perpetuando padrões socioeconômicos e vieses de comportamento. E o pior de tudo, fazendo tudo isso escondidinho sob o manto intocável de ser uma decisão puramente matemática, que em tese seria exata, limpa e inquestionável. Mas a gente sabe que não é bem assim.
O grande alerta aqui é a profunda alienação em torno dessa tecnologia no nosso dia a dia. A matemática básica, aquela palpável que a gente vê na escola, é super reconhecida nas tarefas comuns, né? Quando a gente conta o troco na padaria ou quando mede os ingredientes certinhos para fazer um bolo. Porém, a esmagadora maioria das pessoas permanece completamente alheia aos algoritmos densos que estão, de forma totalmente invisível, decidindo quais vagas de emprego vão aparecer num portal de carreiras ou quais notícias vão ganhar destaque na tela do celular logo de manhã. E olha, ser um usuário passivo no meio dessa revolução digital acelerada é essencialmente entregar a nossa própria autonomia diretamente nas mãos de códigos indecifráveis. E para não ficar só no alerta, a gente chega no ponto 6, o pensamento crítico. Essa é a nossa maior e mais importante defesa. Os pilares do pensamento computacional formam a base absoluta dessa nossa defesa. É fundamental entender que não se trata apenas de saber digitar dezenas de linhas de código num teclado ou aprender a programar em linguagens complexas. Não é isso. Trata-se de uma forma poderosa de organizar o nosso próprio raciocínio frente a um mundo completamente saturado de dados. A abstração ensina a gente a ignorar o ruído constante e focar estritamente na informação que realmente importa. A decomposição permite pegar problemas que parecem monstruosos e insolúveis e quebrá-los em pequenas partes lógicas super fáceis de resolver. E principalmente o reconhecimento de padrões, que possibilita a gente enxergar muito além da superfície, compreendendo para onde aquelas tendências ditadas pelas máquinas estão realmente apontando. No fim das contas, é um arsenal mental totalmente indispensável para decodificar a realidade digital em que a gente vive. E isso tudo se alinha de forma magnífica com a grande proposta da educação matemática crítica. Esse conceito defende fortemente que a gente entender as equações, as estatísticas e os cálculos complexos deve servir a um propósito muito, mas muito maior, o de questionar para quem e para qual finalidade exato essas ferramentas invisíveis estão sendo construídas. Sabe, quando a gente compreende verdadeiramente o impacto profundo dessa matemática oculta, acontece uma transformação vital. A gente deixa aquela posição limitada de mero consumidor final, que apenas absorve o que a tela entrega de bandeja, e passa a assumir de fato a postura de um cidadão com capacidade analítica, plenamente ciente das forças e de toda a lógica matemática que está moldando o nosso ambiente cultural, político e tecnológico. E para fechar essa nossa jornada imersiva de hoje, fica perfeitamente evidente que a matemática moderna provou ser infinitamente mais do que só números rabiscados num caderno escolar, não é verdade? Ela é a verdadeira arquitetura da nossa realidade digital. Diante dessa eficiência inegável e até assombrosa das matrizes e dos modelos preditivos que a gente explorou aqui, a reflexão mais importante que a gente tem que levar não é sobre o quão sofisticadas as máquinas se tornaram, mas sim sobre a integridade da nossa própria autonomia no dia a dia. A pergunta final, e talvez a mais urgente de todas que eu deixo para a gente pensar é: as pessoas estão de fato consumindo livremente o que os algoritmos oferecem? Ou será que o sistema evoluiu para um nível de inteligência preditiva tão elevado que é ele quem está, minuto a minuto, consumindo nosso tempo, nossa atenção inestimável e, em última instância, as nossas próprias escolhas?